Olá, irmãos, boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa noite de sábado a todos. Quero agradecer desde já os inscritos do nosso canal. Que mais inscritos possam surgir, que esse canal possa crescer para a honra e glória de Deus. E para que ele cresça, eu preciso da sua ajuda, meu amado. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você está nos ajudando muito para que esse canal que é de Deus cresça. E não tem outro jeito, para que a mensagem de Deus chegue ao máximo de pessoas possíveis, esse canal precisa crescer, irmãos. Então, vamos continuar divulgando, vamos fazer com que esse canal venha explodir, né? De visualizações, de likes, divulgações, de pessoas inscritas, para que as pessoas possam receber a mensagem verdadeira de Deus. Eu quero também pedir àqueles que ainda não se inscreveram, que entrem no YouTube. É só você digitar Missionário Ricardo Lins. Se inscreva lá, deixa o seu like e ativa o sininho, clica na palavra personalizada e você vai estar recebendo todos os dias conteúdo, porque todos os dias tem conteúdo nesse canal, tá bom? Não deixe de se inscrever, irmãos, isso é muito importante. Não deixe de dar seu like, de ativar o sininho, porque isso nos ajuda muito. Até para que você seja notificado, porque o YouTube, às vezes, ele costuma deixar na mão algumas pessoas e muitos YouTubers estão reclamando disso. Quero fazer mais um pedido antes de orar. Nós temos projetos, irmãos, somos missionários. Esse é um canal missionário. É um canal de reflexões bíblicas, é um canal missionário. Eu sou um missionário, e o missionário, você já sabe, é uma pessoa que é dedicada à missão. Ele vive para a pregação do Evangelho, para devotar a vida a Deus, para salvar vidas. E qual é o projeto que nós temos? O projeto que nós temos é um projeto de distribuição de materiais, de livros do Grande Conflito, que é o livro que precisa circular na mão de pessoas como Folha de Outono. Nós estamos com um projeto de investimento em panfletos, mas não é qualquer panfleto, é mais ou menos esse tipo de panfleto aqui que você está vendo. Olha só como é que é um panfleto bem bonito, bem trabalhado. Isso aqui, na verdade, eu não diria que nem um panfleto, isso é praticamente um estudo sobre o sinal de Deus e o sinal da besta. As pessoas precisam saber qual é o sinal de Deus e qual é o sinal da besta, irmãos. E às vezes você não vai ter oportunidade de dar um estudo para uma pessoa, né? Mas você vai poder entregar a essa pessoa um panfleto desse aqui. Eu vou poder entregar um panfleto desse aqui, melhor dizendo, desculpa. Nós vamos estar distribuindo esses materiais de casa em casa, né? E mais para frente em outros estados também. Nós queremos levar essa mensagem a vários locais, mas a princípio aqui no Rio de Janeiro tem muitos locais que precisam receber esse material, tá? E para que a gente possa ter esse material, que não é só esse tipo de panfleto aqui, tem outros tipos de panfleto, do sábado, domingo, se vocês entenderem o dia de guarda, né? São panfletos muito bem trabalhados. A gente precisa da ajuda de colaboradores, de pessoas que queiram investir no canal com oferta. Você pode doar uma oferta e falar: Ricardo, eu quero ser um colaborador do canal, quero ajudar o avançamento da obra de Deus. Eu não tenho capacidade, não tenho coragem, sou tímido de estar batendo de porta em porta, de estar entregando um folheto, um livro, mas quero poder ajudar de alguma forma. E aí, se você já tem o meu zap, você pode entrar em contato comigo. A oferta fica entre você e Deus. É o que Deus moveu o teu coração. Você vai orar a Deus e vai pedir a Deus para te mostrar. Tá bom? Eu não vou estipular nada de valor, porque eu não gosto disso. Tá? Isso é entre a pessoa e Deus. Mas nos ajude, porque nós precisamos investir em materiais, irmãos. E, infelizmente, às vezes a gente fica sem um recurso para investir no material, porque quando a gente tem, a gente bota do nosso bolso também. Inclusive,
esse material aqui foi posto do nosso bolso, né? Temos muito poucos aqui, mas a gente precisa de quantidade aqui. Para quê? Para que a gente esteja cada vez mais colocando na mão de pessoas materiais. E a gente precisa da ajuda dos irmãos. A gente precisa da sua ajuda, meu amigo. Da sua ajuda, minha irmã. Tá? Você pode ajudar com uma oferta, porque uma oferta sua, uma oferta do outro irmão, uma oferta do outro de lá, a gente vai juntando e quando chegar os materiais a gente vai estar mostrando para você ver que seu dinheiro está sendo investido realmente nisso, tá? Para que você não tenha dúvidas e quando a gente for fazer o trabalho de rua isso vai ser gravado para que você veja, né, que o seu dinheiro está contribuindo para a salvação, para que outras pessoas conheçam a verdade de Deus, tá bom? Para você que não tem o meu contato, o meu nome é Ricardo Lins, você vai entrar no meu zap, né, 085 98956 4617, tá bom? A gente está providenciando um Pix também aí, para que se você quiser fazer também, tá? A gente está vendo isso aí. Mas a princípio você pode entrar e conversar comigo pelo zap e fazer aquilo que Deus moveu o seu coração. Aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, tá bom? Vamos orar? Pai querido e amoroso, louvado seja o seu nome, pela noite, pela oportunidade de estudarmos a sua palavra e de falarmos de um personagem bíblico que tem uma importância muito grande dentro do teu reino, na história da igreja, da Bíblia. Ele tem uma importância inclusive para a última igreja, para o último povo da face da terra. Nos ajude, nos ilumine e que venhamos tirar lições para a nossa vida. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Daniel, irmãos. Eu não poderia deixar de falar sobre Daniel, até porque Daniel, ele tem uma importância muito grande dentro dessa galeria desses grandes homens do passado, né? E Daniel, quando nós pensamos em Daniel, nós pensamos num homem que foi tirado de Jerusalém muito novo, né, com a invasão de Nabucodonosor. Ele fazia parte das famílias da linhagem real, junto com os seus 3 amigos hebreus. Daniel, ele era muito novo, né, e foi levado cativo para a Babilônia e teve ali uma importância muito grande, inclusive na vida de Nabucodonosor. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Daniel. A palavra Daniel significa Deus é meu juiz, né? Daniel capítulo 2, verso 48 nos diz assim: Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador por toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo. Isso quer dizer que ele se tornou um dos presidentes, né? A Bíblia nos relata 3 presidentes. Dentre esses 3, um era Daniel. Imagine um hebreu sendo um presidente dentro de um reino pagão. Por aí você já vê a importância que Daniel tinha e como era o seu testemunho ali dentro, né? A confissão de Cristo, irmãos, ela significa algo mais do que dar testemunho numa reunião de oração. Daniel, ele é um exemplo para os crentes quanto ao significado de confessar a Cristo. Daniel, ele era um exemplo na oração, ele era um exemplo no falar. Inclusive é citado sobre Daniel que as pessoas que viviam ao seu redor eram constrangidas através da sua vida ao Deus eterno. Então, assim, Daniel pregava falando e Daniel pregava de boca fechada, entendeu? E ele tinha muito hábito de orar, ele orava 3 vezes ao dia. Isso é o que a Bíblia nos relata, tá? Eu particularmente acredito que ele orava muito mais do que isso.
mas a Bíblia relata só três vezes. Ele fazia questão de abrir as janelas e demonstrar que ele servia ao Deus eterno. Ele não tinha vergonha de Deus. Daniel ocupava a responsabilidade, ele era como se fosse um primeiro-ministro no reino da Babilônia. E havia os que tinham inveja de Daniel, entre os grandes homens da corte, os quais queriam encontrar alguma coisa contra ele para poderem acusá-lo perante o rei. Sabe o que mais me chama a atenção é que, dentre esses homens que tinham inveja de Daniel, existia uma classe chamada classe dos caldeus, que foram poupados por Daniel no capítulo 2, né? Juntamente com o resto da cúpula pagã, porque como que Daniel chega a se tornar um chefe supremo, um presidente? Você acha que ele conseguiu isso da noite para o dia? Não. Nabucodonosor, no capítulo 2, ele teve um sonho que muito perturbou a mente dele. E aí, ele convocou os caldeus, os astrólogos, ou seja, aquela cúpula pagã, né, que adoravam a deuses, que revelasse o sonho a ele. Só que nenhum deles conseguia revelar o sonho. E eles ficavam ganhando tempo. E isso enfureceu Nabucodonosor. Até o ponto de Nabucodonosor dizer: se vocês não me revelarem esse sonho o mais rápido possível, eu vou mandar matar todo mundo. E inclusive Daniel estava dentro dessa lista com os seus 3 amigos. E aí Daniel fica sabendo disso, chama Arioque e pede a Arioque que possa falar com o rei, que lhe dê um tempo para que ele possa dar a interpretação. E o interessante é que esse tempo é concedido. Já vemos Deus aqui trabalhando, porque quando a cúpula de Nabucodonosor, os caldeus, né, esse sistema pagão, eles pedem um tempo, não é dado a eles. E a Daniel é concedido. E aí Daniel entra no seu aposento, se une aos seus 3 amigos e começa a orar ao Deus Eterno, pedindo que o Deus Eterno possa revelar a ele o sonho de Nabucodonosor. Porque Deus fez com que o sonho fosse perturbador de propósito, porque Deus queria desmascarar a cúpula pagã que estava ao redor de Nabucodonosor, mostrando que os deuses deles não valiam de nada e que quem realmente era o Deus supremo e verdadeiro era o Deus de Daniel. E ele iria usar Daniel para isso. E aí Daniel, através de a revelação de um sonho, né, foi-lhe oferecido posições. Daniel não fazia questão de presentes, de posições, de nada disso. Mas ele chegou a um cargo altíssimo. Porque no capítulo 6 fala que Daniel, ele era um dos 3 presidentes do reinado de Babilônia. Ou seja, qual era a função desses presidentes? Eram tomar conta do rei para que o rei não sofresse nenhum dano. Olha a importância, olha a patente, olha o cargo, a função que Daniel ocupou no reino pagão. Isso já mostra a importância e como era o testemunho dele. Para um hebreu chegar numa posição dessa, irmãos, não é qualquer tipo de homem, né? Estamos falando de um homem especial. Então, irmãos, ele era, porém, um homem muito fiel, Daniel. Ele era um estadista fiel e não podiam encontrar nenhum defeito em sua vida ou caráter. Como eles não conseguiram encontrar defeito na vida ou caráter de Daniel, eles foram tentar buscar onde? Vamos ler o capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes,
que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse nenhum dano. Então mesmo Daniel sobrepujou, ou seja, Daniel se destacou dentre esses 2 presidentes, a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E você acha que os outros 2 presidentes e que os príncipes ficaram satisfeitos com isso? É óbvio que não. Isso acontece hoje na igreja, irmãos. Às vezes você tem um cargo na igreja e você desenvolve um bom trabalho pela graça de Deus, Deus te usa muito e você começa a fazer um trabalho que chama atenção, né? E em vez das pessoas, é claro que não são todas, mas tem pessoas que ficam felizes, te apoiam, te incentivam, mas tem pessoas que ficam com inveja. Tem pessoas que não gostam porque você está se destacando. E não é você em si que está se destacando. Quando o seu trabalho se destaca é porque você está se colocando nas mãos de Deus. E Deus está te abençoando. Só que tem gente que não quer fazer e tem inveja de quem faz. E é por isso que muitas vezes a igreja, ela em vez de avançar, ela trava. Sabe por quê? Porque tem braços direitos de Satanás dentro da igreja que travam o trabalho de Deus, que estão ali para bloquear o trabalho de Deus e não para fazer com que a obra avance. Infelizmente, irmãos, isso é sério. Entendeu? Inclusive um pastor adventista já falou isso numa igreja, que já tinha batizado muitas pessoas que eram braços direitos de Satanás. Então, irmãos, o verso 4 diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel era o quê? Fiel, e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Nós estamos falando de um homem que era sem mancha, ele era imaculado, irrepreensível. Era um homem que o pecado não tinha lugar na vida dele. Ricardo, mas você está me dizendo que ele não era pecador? O que eu estou dizendo para você é que ele tinha uma natureza pecaminosa. Só que ele era tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de Deus, que o pecado ele não alcançava a supremacia. Ele não dava brecha, ele não era alimentado por Daniel. Por quê? Porque Daniel alimentava muito a natureza divina. E quando você alimenta muito a natureza divina todos os dias, cada vez mais, crescendo cada vez mais, avançando cada vez mais, a natureza divina ela vai mortificando a natureza pecaminosa. E Daniel era um homem que não tinha pecado. Não estou falando que ele não era pecador. Estou falando que ele não alimentava o pecado. Ele não tinha pecado acariciado na sua vida. Ele era um homem fiel e que nele não se achava nenhum erro. Se você for no Google e digitar lá o que significa imaculado, você vai ver sem defeito, sem pecado. Daniel não tinha pecado. E Deus, irmãos, espera de nós que nós venhamos alcançar essa estatura aqui, esse estágio. Daniel alcançou a estatura do homem perfeito, Cristo Jesus. Mas, Ricardo, perfeito não é só Jesus? Irmãos, nós estamos falando de perfeição de caráter, não estamos falando de perfeccionismo. A Bíblia, ela fala inúmeras vezes de perfeição. Deus, em Gênesis 17, chama Abraão e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito.
Ser perfeito é andar na presença de Deus, é viver a luz que você tem, é andar em obediência à luz que você recebeu. E aos olhos de Deus você é perfeito. Deus se dirige ao jovem rico e fala: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e segue-me. E tem um outro texto que está no livro de Tiago, que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu acho muito propício, que é Tiago capítulo 1, verso 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que Deus espera de mim e de você? Que nós tenhamos uma paciência perfeita, uma paciência como teve Jesus, como teve Jó, para que sejamos perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Não sei o que estou falando isso, é a palavra de Deus. Então, o que Deus espera de nós é perfeição de caráter. Perfeição de caráter é o caráter de Jesus. Entendeu? Continuando. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Concordaram, portanto, em pedir que o rei fizesse um decreto de que ninguém, por espaço de 30 dias, poderia fazer alguma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser ao rei, e que se alguém desobedecesse a esse decreto, fosse lançado na cova dos leões. Eles maquinaram, arquitetaram uma estratégia maligna para derrubar Daniel. E eles sabiam que se fosse feito, instituído um edito, e que o rei carimbasse, ele assinasse, palavra de rei não volta atrás. Ele tinha que cumprir. E aí o rei, sem entender, gostou da ideia, né? E eles persuadiram o rei, e o rei foi ali: eu gostei disso, tá bom, então vamos lá. Depois o rei percebeu o erro que ele tinha cometido, porque o rei, que era Dário, ele tinha uma grande apreciação por Daniel. E ele viu a loucura que ele tinha feito, irmãos, ele não podia voltar atrás. E nesse dia, o rei, ele resolveu não comer nada, ele ficou em jejum, orando, pedindo que Daniel pudesse ficar vivo. Então, irmão, será porém que Daniel deixou de orar porque este decreto entraria em vigor? Não. Ele continuou sendo o Daniel que ele sempre foi. Esse foi precisamente o tempo em que necessitava de orar. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não procurou esconder sua lealdade a Deus. Ele continuou sendo o que ele era. Então, irmãos, muito importante isso. Daniel não procurou se esconder. Ele não orou em seu coração. Ele não orou em seu coração, mas em voz alta, com a janela aberta na direção de Jerusalém, fazia suas petições ao céu. Daniel continuou sendo o que ele era. Daniel confiava em Deus. A sua vida estava nas mãos de Deus. Podemos saber que se nossa vida está escondida em Cristo, em Deus, quando formos levados a julgamento por causa de nossa fé, Jesus estará conosco, assim como ele esteve com Daniel. Quando levados perante governantes e dignitários para responder por nossa fé, o Espírito Santo nos iluminará o entendimento
de modo que sejamos capazes de dar testemunho para a glória de Deus. E se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando em Cristo, como uma criancinha confia em seus pais, da mesma forma que Daniel foi para a cova dos leões, confiando que Deus o poderia livrar. Agora é o tempo de cultivar fé em Deus, irmãos, porque o justo viverá pela fé. E Daniel vivia pela fé. E eu quero terminar o estudo desta noite fazendo você pensar numa situação. Daniel era um homem leal, fiel a Deus. Você já viu aqui na Bíblia, né? Era um homem imaculado, irrepreensível. Inclusive, a serva do Senhor diz isso. Daniel poderia ser impedido por Deus de ser lançado na cova dos leões. Mas Deus não impediu Daniel de ser lançado nas covas dos leões. Pelo contrário, Daniel foi lançado nas covas dos leões. Agora, o que Deus fez? Deus não permitiu que os leões tocassem Daniel. Ricardo, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso nesta noite, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, meu jovem, é que muitas vezes Deus não vai poder intervir na nossa vida. Ele vai ter que permitir que sejamos lançados nas covas dos leões. Talvez eu esteja falando para alguém que a cova dos leões é o desemprego. Talvez a sua cova dos leões seja um problema familiar. Talvez a sua cova dos leões seja falta de fé, desânimo, não quer saber de Jesus. Talvez a sua cova dos leões seja as drogas, seja o álcool. Enfim, Deus pode perfeitamente impedir com que você seja lançado nas covas dos leões. Como não? Isso depende dele. Mas o fato de você ser jogado na cova dos leões não quer dizer que você vai ser devorado pelos leões. Porque Deus pode fechar a boca dos leões. O que eu tiro de lição para a minha vida dessa história é que nós precisamos ter a lealdade e a fidelidade de Daniel. E que a nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos. Seja qual for o seu problema, seja qual for a cova dos leões que está diante de você, você não tem que temer a nada. Você tem que confiar no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Nós sabemos o resultado da história. Quando amanheceu, o rei Dário chegou lá próximo da cova e gritou por Daniel. E o que Daniel disse? Ó rei, vive o Senhor. Estou vivo porque o Senhor achou inocência em mim. Que coisa tremenda, hein, irmãos? Que prova que Daniel passou. Imagine você ser jogado dentro de uma cova de leões que estavam famintos. E aqueles leões se sentam e ficam olhando ali para Daniel e não fazem nada. Pelo poder de Deus. É isso que Deus pode fazer pela nossa vida, irmãos. Deus pode te livrar de qualquer cova que esteja diante de você. Mas você precisa confiar. Porque às vezes ele vai permitir que você caia dentro da cova. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar que você seja devorado pelos leões. Então, irmãos, o estudo de hoje, ele nos atenta muito para a confiança em Deus. Nós vamos ter uma fé firme, uma fé sólida e viva para suportar o cansaço, a fome e a demora. Nós vamos ter que ser Daniéis nos últimos dias.
que a história de hoje, que o texto bíblico de hoje, que a reflexão de hoje possa realmente nos trazer para mais perto de Cristo. E que assim como Daniel é um exemplo para a última igreja, que nós possamos ser exemplos hoje, nesse tempo em que nós vivemos, para a nossa vizinhança, na nossa faculdade, no lugar que você trabalha, por onde você passar, que as pessoas possam ver que você tem o perfume de Cristo, o rastro de Jesus. Vamos orar? Lembrando que amanhã nós vamos fechar com chaves de ouro e o personagem de amanhã é tremendo. Tá bom? Feche seus olhos e vamos orar, irmãos. Querido e amado Senhor, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Que assim como Daniel, Pai, nós possamos dar o nosso testemunho de vida, que o Senhor nos ajude a sermos leais ao Senhor, que o Senhor nos ajude a confiarmos plenamente no Senhor, mesmo que às vezes venhamos a cair na cova dos leões, mas que possamos ter a certeza de que o Senhor é poderoso para nos impedir de sermos devorados pelos leões, de que o Senhor está ao nosso redor, ao nosso lado. Nos ajude, Pai, a tirar exemplos, lições da vida desse grande homem no passado, e que muitos Daniéis possam surgir nesses últimos dias para abreviarmos a volta do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, que te dê uma boa noite. E não perca amanhã, porque amanhã nós vamos fechar com chaves de ouro. Deus te abençoe.